Graça e paz, amados, abençoados, abençoadas do Senhor. Joia preciosíssima, corra linda de Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá no encerramento do capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28. O último capítulo. Você sabe que café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito bem, café de... Quero te agradecer nesse café por você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha para nós aí, né? Um gostei, um likezinho, muito nos ajuda, tá? Muito obrigado você que se inscreveu no nosso canal, nos ajuda muito porque o YouTube entende que é relevante. Você que não se inscreveu, gente, por favor, corre lá, clica nas letrinhas de azuis ou no próprio vídeo, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, e clica no sininho também para fortalecer e recebendo todas as nossas notificações. Está escrito assim lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 27, quero ler o 30 e o 31 também. Diz assim: portanto, o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, se convertam e eu os cure. Isso é Deus falando, usando o apóstolo Paulo. No versículo 30 e o versículo 31, encerra assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você lembra que Paulo está numa viagem, preso para Roma, chegou em Roma, né? E logo que chegaram, o versículo 16 diz: a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas, ou seja, porém, a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Quer dizer, rapaz, o centurião está vendo que esse homem é um homem de Deus, ele está preso injustamente, mas ele não pode fazer nada, não pode soltar ele. Mas dá a ele a honra agora dele alugar uma casa e ficar preso, morar na própria casa, vamos pôr assim, né? E isso aconteceu por 2 anos, Paulo ficou lá, por 2 anos. Então, Paulo, logo quando chegou, que alugou o local, ele chamou os principais dos judeus e disse para eles, né? Eu quero esclarecer para vocês acerca do que, porque estou preso por amor a Cristo, por amor ao Filho de Deus, por amor ao Evangelho. Aí eles até dizem, mas nós não recebemos nenhuma carta, nenhuma acusação contra ti, nada que, né, falasse mal de você, não chegou nada até nós. Mas ele fala, mas eu quero esclarecer que eu estou preso por isso, porque aconteceu assim, né, lá em Jerusalém, e eu fiquei preso em Cesareia para a minha vida ser guardada, porque atentaram contra a minha vida, eu tive que apelar para Roma, apelar aqui para a Itália, para ser ouvido pelo imperador. E estou notificando vocês acerca disso. Aí eles falam, bom, a gente quer até saber realmente sobre essa seita que você pertence, porque nós, na verdade, temos ouvido falar no mundo todo sobre ela. E nós queríamos entender. É onde Paulo vai, né, pregar a palavra, explicar a eles acerca de Jesus Cristo, que foi crucificado, foi, né, traído, foi vendido e açoitado primeiro, claro, e recebeu coroa de espinho, carregou um madeiro pesado até o alto do Calvário e lá cravaram as suas mãos, seus pés. Mas ele ressuscitou o terceiro dia. Tudo isso ele fez, passou por esse processo para salvar a humanidade. Porque ele é o Filho de Deus que a Bíblia já apontava para ele, o Antigo Testamento apontava para Cristo. Então ele mostra textos e discorre isso para eles. Mas acontece que alguns não querem saber. Aí é que está. Versículo 16, Paulo
é assistido pelo centurião, como eu disse. No versículo 17, convoca os judeus, os principais. No versículo 24, veja bem, que está escrito: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Então é assim, alguns judeus acreditavam, outros não quiseram acreditar, né? Versículo 25, Paulo os adverte, aqueles que não quiseram acreditar, ele diz: e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías. Versículo 16 ainda dá continuidade, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, mas de maneira nenhuma recebereis. É o versículo 27 completa. Porquanto o coração deste povo está endurecido, como os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendo, se convertam e eu os cure. Então Deus reclamando e provando que pela palavra Isaías já falava isso deles, que eles seriam duros de coração. Mas os gentios, o povo que não é judeu, receberia a palavra de bom grado. Por isso que a palavra chegou no Brasil, tem alcançado vários países, né? E nós, como gentios, temos recebido esta palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Enquanto o judeu permanece com o coração endurecido acerca de Cristo, talvez lá tenham se convertido 2, 3% da população, para você ter uma ideia. Enquanto o Brasil, mais de 80%, 90% é convertido ao cristianismo, é chamado de cristão, né? Então, e como cristão evangélico, nós somos aí, chegando na classe aí de 30 e tantos, talvez 40%, e é questão de tempo, já somos maioria entre os jovens no país, é questão de tempo, seremos maioria também, mais de 50% nesse país. Então, graças a Deus por isso. Mas nós não estamos pregando aqui, não é religião, nós estamos falando sobre o se render a Cristo, a obedecer a sua palavra. É isso que Paulo está resistindo. Ele está aqui rebatendo os religiosos que acreditavam em Deus, que acreditavam nas Escrituras, mas que tinha a interpretação errada acerca do Filho de Deus. Igual hoje, muita gente acredita nas Escrituras, acredita em Deus, mas está vivendo uma vida errada, às vezes na idolatria, no pecado, em não se consertar, em aceitar o que é errado como certo, né? Então, tendo comunhão da ceia, comunhão de hóstia, comunhão, né, da mesa, vivendo errado, uma vida errada, sem se consertar. Então, infelizmente, há líderes religiosos hoje que estão dizendo que a Bíblia precisa ser reformulada. Meu Deus, a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, o mais adquirido do mundo. Deus zela pela sua palavra. Aonde que a Bíblia precisa ser reformulada, meu Pai? Para quê? Para tirar algumas coisas que os condena, para que eles fiquem de bom grado, mas na Bíblia está escrito lá em Apocalipse, ai daquele que tirar um tio, e ai daquele que acrescentar. Deus vela e zela pela sua palavra. Deus está de olho nela e preserva a sua palavra. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela sempre existirá e cumprirá aquilo que é dito. Nem um tio, diz a Bíblia, deixará de se cumprir. Então, meu amado, minha amada, pelo amor de Deus, vamos obedecer às Escrituras. A Escritura não está ultrapassada. Se o seu líder fala isso, corre dessa religião, corre dele, porque ele está desviado já há muito tempo. Mas há muito tempo. Porque você pega as Escrituras Sagradas, 40 autores mais ou menos escreveram ela, você junta ela, depois que ela foi juntada, autores que não conheceram uns aos outros, de diferentes profissões, de diferentes países, não conheciam. Quando juntou, havia uma sincronia perfeita. Olha como que pode, sem ter tecnologia, igual nós temos hoje. Se você pegar 40 pessoas hoje e mandar escrever acerca de um assunto, com toda a tecnologia, com toda a pesquisa que ele tem no Google, se depois juntar tudo isso,
não dá uma sincronia perfeita. Por que que não vai dar, pastor? Porque cada um tem um pensamento diferente, uma visão diferente. Mas aquilo que é divino, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então ela é divinamente inspirada, é divino. Ela é perfeita, porque é Deus conduzindo os fatos, é Deus conduzindo as pessoas, inspirando os autores que as escreveram. Amém? Então, pelo amor de Deus, nós precisamos obedecer as Escrituras. É isso que Paulo está rebatendo os religiosos. Vocês precisam obedecer, a Escritura está mostrando, ele mostrava isso para eles, mas alguns não queriam aceitar, mas graças a Deus alguns se convertiam ao Evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Paulo ficou por 2 anos, diz aqui, nós lemos versículo 30 e 31, 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham para vê-lo e ensinar as Escrituras, e pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Está escrito aqui, sem impedimento algum. É Deus usando ele em Roma agora. É Deus ampliando o evangelho. É Deus ampliando o reino dele na terra por intermédio dos seus apóstolos. Isso é maravilhoso. Enquanto podemos pregar, nós vamos pregar o evangelho. Há lugares que já é proibido, há países que são proibidos e que tiveram liberdade, igual a China, igual vários países aí tiveram liberdade, hoje não tem mais. E nós não queremos isso para o Brasil, nem para lugar nenhum do mundo. O evangelho tem que ter liberdade para ser pregado, igual Paulo está preso, olha só, na sua casa, mas está livre para pregar o evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Preso por causa de inveja, preso por causa dos homens, da religião. Religião é que prende, é que sufoca, mas Cristo liberta. E ser cristão é pertencer à igreja, ao reino de Deus na terra. A igreja que ele fundou, não tem rótulo de denominação, ela está inserida em vários lugares e até pode estar em algumas religiões, sim. Mas louvado seja Deus, são pessoas livres, que não estão presas à religiosidade. Congregam? Sim, nós temos que congregar. A Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, que alguns querem arrumar desculpa aí. Deus não criou nenhuma religião, a verdadeira religião somos nós não precisamos, a igreja somos nós não precisamos de ir à igreja, não. A igreja é a reunião dos santos, o lugar onde se reúne. Você é a igreja ambulante, sim, mas você, um corpo, um dedo fora do corpo, não é o corpo. Amém? Você tem que estar inserido no corpo, aonde a cabeça governa. Jesus ia ao templo, congregava. Jesus ia à sinagoga, congregava nas congregações. Os discípulos também faziam o mesmo e os apóstolos também. Então, se você quer exemplo, estou te dando bem claro, para você parar com essa falácia, tá? Essa desculpa que se dá. Desculpa esfarrapada em dizer, eu não preciso de ir. Não, você precisa sim de congregar. Amém? A não ser que você esteja inválido, é diferente. Aí a igreja vai até você, como estamos indo hoje, com a pregação desta palavra. Recebe aí, eu quero orar por você. Mas se você tem possibilidade de ir, de congregar, vá, porque Deus tem um compromisso com aquele lugar. Lá o vento sopra, o vento do Espírito. Lá as brasas mantêm acesas pelo soprar do Espírito Santo. Lá tem testemunha, a Bíblia diz, quando vós vos reunirdes, não está falando sozinho, quando vós vos reunirdes, está falando sobre o congregar. Uns cantam, outros oram, outros pregam, profetizam, está escrito lá, para testemunho, para fortalecimento, para edificação da Assembleia dos Santos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, coloca nas tuas mãos, Deus Todo-Poderoso, todas as mães deste Brasil e do mundo que estão comemorando o seu dia, que a graça envolva os seus corações, dê saúde, que os sonhos delas sejam realizados. Em especial a minha mãe também, Sônia Maria Vieira Loureiro, né? Também tem o nome de Sônia Maria Pedra Gomes, do segundo casamento. Mas coloco também nas tuas mãos a Neia, missionária, lá do Carmo. Deus abençoe o emocional da tua filha, dá controle do açúcar dela, em nome de Jesus, dá saúde a ela. Também os pedidos de oração dela, Pai, eu coloco nas tuas mãos. Alcina Lúcia também, que pede pela tia, acho que é Leonide, não me foge a memória,
e também está em recuperação. Te louvamos, ó Pai, pela cirurgia dela. A Rosaura Marques também, família. A Cida Alves e família. O Gui Souza e família, lá do Carmo também, estado do Rio de Janeiro. Paulo César, também dos grupos. Ó Deus, está sempre curtindo os nossos vídeos aí. O Isael Rodrigues e família, lá de Seropédica, estado do Rio de Janeiro. A Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo. Também a Andressa, a neta do Nem Petrino, coloco nas tuas mãos que o Senhor opere um milagre na vida dela. Também, ó Deus, o próprio Nem Petrino, abençoa ele, dando saúde. A Nelma Kumaru, também família, seus filhos e netos lá de Pernambuco, abençoa tua filha. O Wagner Lopes Ferreira, Deus dá libertação ao Dudu, meu Pai, opera na vida dele. A Fernanda Zamboni e família que está passando pela dor da separação, dá a graça à tua filha, consolando o coração, assim também como tivemos lá com Jorge Fortunato, Deus e família, coloco nas tuas mãos, Senhor, que também passou pela perda do pai, o Odir, ó Deus, a Tatiana, Odir Gonçalves, a Tatiana, Maria das Graças, também a causa da tua filha, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo e me ajuda compartilhando.